Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevader e hoje nós vamos falar sobre força, em especial fazer aplicações do conceito de força. Então eu peço que vocês peguem lápis, caneta, borracha, papel, todo esse material para a gente poder fazer alguns exercícios, certo? Então hoje vai ser uma aula com sangue nos olhos, cara. Hoje a aula vai ser mais porreta, é exercício, beleza? Então vamos lá comigo. Então, nosso objetivo aqui, compreender matematicamente a definição de força, aplicar alguns exercícios nas equações que definem força. Então, para a gente poder iniciar essa aula, toda aula a gente sempre tem uma situação problema, ela diz o seguinte: você já ajudou alguém a empurrar um carro? Então, isso é uma coisa que acontece às vezes direto comigo, Meu carro, meu mãozão, acaba às vezes falhando, me deixando na mão, certo? Aí vou lá, o cara precisa me ajudar, dar uma ajuda de empurro. Se for isso, sim, Você, nesse caso, já aplicou a segunda lei de Newton. Por quê? A força que você fez sobre o carro, ele contribuiu para que ele acelerasse, ou seja, variasse a sua velocidade em intervalo de tempo muito curto. A seguir, vamos relembrar algumas definições matemáticas e fazer a sua devida aplicação. Então aqui a jogada é o seguinte: nós vimos que a força nesse caso, ela é um agente que promove uma grandeza física, melhor dizendo, que promove a variação na quantidade de movimento. Ou seja, você tem que lembrar aqui basicamente que toda vez que você vai lá e promove uma mudança na velocidade, seja na sua direção, seja no seu sentido, seja no seu módulo, certo? Qualquer variação no vetor velocidade, você está aplicando uma força. Inclusive, se você olhar aqui para o slide, você vai perceber de que essa força, ela representa a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, certo? Então, F é igual ΔQ sobre ΔT, certo? Então, você tem essa formulazinha que representa isso, Então, a força é aquele cara que irá causar mudança, variação na quantidade de movimento de um corpo. Em que F, nesse caso, é a força medida em Newton. Você tem o ΔQ, que representa a variação da quantidade de movimento, medido em quilogramas por metro por segundo. E você tem aqui o intervalo de tempo, que é medida em segundos. Mas existem algumas situações, como na maioria das vezes aqui nos exercícios, nas aplicações do ensino médio, em que a força, ela a massa, ela é constante. Ou seja, como a massa ela não muda no intervalo de tempo ou muda de maneira muito significativa ao longo do movimento, você pode considerar como constante. Então, fazendo todo um rearranjo matemático, uma chuchada matemática, como se diz, você consegue chegar na expressão de que força é igual a m vezes a, certo? E essa expressão que a gente vê, ela é, na verdade, a segunda lei de Newton, Na verdade, ela é uma das aplicações da segunda lei de Newton. Então, eu consigo ver que a força sobre uma massa constante, ela me promove uma aceleração, que representa essa variação da velocidade. Mas existem algumas aplicações aqui bem interessantes, que seria o seguinte: se a massa não for constante, aí você vai ter que voltar para aquela primeira lá, que é F igual ΔQ sobre ΔT. Certo? Então, você tem algumas aplicações, por exemplo, lançamento de foguetes, em que a maior parte da massa do foguete, ela é o combustível, e esse combustível ele é utilizado aí durante o movimento, Ou movimentos muito precisos, em que intervalos de tempo, por exemplo, são muito preciosos, muito pequeninos, são preciosos, como, por exemplo, uma Fórmula 1, Se você já assistiu a Fórmula 1, você sabe que o cara, às vezes, por causa do combustível, lá o carro fica mais leve, o carro acaba tendo maior velocidade, ganhando tempo em curvas, Então, muitas vezes, durante todo o trajeto, ele acaba ganhando um pouquinho mais de tempo, e isso faz com que ele ganhe décimos de segundos em cima de uma situação que ele tivesse com o carro cheio. Beleza? Bem, e agora a seguinte situação: se você tiver várias forças sendo aplicadas sobre esse objeto, é muito simples. O que você irá fazer? Você simplesmente irá fazer uma soma vetorial dessa força. Então, nós fizemos já aula sobre força vetorial,
né? Então nós estaríamos realizando a resultante desta força, ou seja, realizar a soma vetorial dessas forças respeitando regras bem específicas, certo? Então, para poder iniciar essa aula aqui, eu vou fazer essa atividade com vocês. Acompanhe aqui no vídeo. Um vagonete de massa igual a 100 kg está em repouso sobre trilhos. Em um momento, uma força resultante paralela ao trilho e para a direita tem intensidade de 50 newtons. Calcule a aceleração e indique a direção e o sentido, a direção do movimento do vagonete. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver esse exercício e a gente volta para discutir depois. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ah, eu tenho certeza que sim, isso aqui é baba, cara, é melzinho na chupeta, coisa linda de se fazer. Muito simples, né? Eu tenho certeza que sim. Se você não conseguiu, preste bem atenção aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você irá fazer aquilo como se você fosse se arrumar, né? Quando você se arruma, você vai lá, faz a barba, né? Caso você tenha, você toma um banho, corta as unhas, passa aquele perfumão, aquela coisa toda lá. É a mesma coisa aqui. Né? Você primeiro tem que olhar o exercício e ver quais são as informações importantes. Essa capacidade de você conseguir fazer isso, né, ter essa leitura, você só vai fazendo, você só vai adquirir com o tempo fazendo exercício. Então, sempre, toda aula, eu sempre peço para vocês, sempre refaça os exercícios que a gente passa, certo? Em especial, esse de hoje tem que ser refeito. Então, acompanhando aqui, ó, vamos lá, o que a gente tem? Primeira coisa, os dados. Eu sei que eu tenho a massa, que é 100 kg, e o módulo da força, que é 50 newtons. Então, fazendo a substituição disto, né, eu posso substituir aqui na relação da força igual m vezes a,
certo? Então, fazendo substituição, teria 50 é igual a 100 vezes A, ou seja, FR, que é a força resultante, é igual a massa vezes aceleração. 50 é igual a 100 vezes A. Eu vou fazer o 50 dividindo para o outro lado, né? Sempre lembrando que o número que multiplica a minha incógnita, né, no caso vai passar para o outro lado dividindo, e isso vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele está ganhando uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Você pergunta, tá, e daí? É muito simples. Como ele partiu do repouso, certo? O que acontece? A cada 1 segundo, ele está ganhando meio metro por segundo. Ou seja, no instante 0, estava repouso. No instante 1, ganhou velocidade 0,5. No instante 2, a sua velocidade é 1. No instante 3, a sua velocidade é 1,5. No instante 4, a sua velocidade é 2. E assim por diante. Então, vejam que, neste caso, né, se a força permanecer constante ao longo do período, ele vai estar ganhando essa velocidade aí. Beleza? Show de bola. Então, com essa ideia, né, com esse conceito, nós podemos dizer o seguinte: como a força e a aceleração elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, a aceleração tem direção horizontal e sentido para a esquerda, para a direita. Ou seja, como a força está apontada para a direita, né, nesse caso, a aceleração também vai estar apontada para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, que seria o movimento do nosso vagonete. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer mais um exercício aqui para ver se vocês estão espertos nessa parte. Bem, veja que foto bonita, né? Olha que cachorro bonito ali. Um exercício também adaptado. Um carrinho de massa igual a 10 quilos é empurrado horizontalmente sobre a superfície plana, sobre uma superfície plana horizontal, com forças constantes de 20 newtons. Uma força resistiva, né, devido até o tamanho do bicho ali, ó, de 5 newtons contra o movimento atua sobre o carrinho. Então ele pergunta qual é a aceleração do movimento do carrinho. Ou seja, uma força resistiva de 5 newtons contra o movimento atua sobre o carrinho. Então a minha pergunta, qual é a aceleração? Eu vou dar mais um tempinho para vocês poderem resolver isso e a gente volta daqui a pouco.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram digerir bem essa parte? Espero que sim. Bem, vamos resolver então a questão, né? Então vamos utilizar o bebezão, que bonito, olha que bebê bonito aqui, né? Então você tem o carrinho, tem 10 quilos, você tem uma força de 20 newtons que está puxando o carrinho para frente e você tem a força de 5 newtons que está empurrando, no caso está atuando contra o movimento deste carrinho. Certo? Então, o meu esquema de desenho está aqui. Então, você vai fazer a primeira coisa, a resultante. Então, como você tem aqui forças na mesma direção em sentidos opostos, subtrai os seus módulos. Ou seja, FR igual 20 menos 5. E essa força resultante vai ser de 15 newtons. Se você aplicar a segunda lei de Newton, FR igual M vezes A, certo? Você vai ter ali 15 é igual a 10 vezes A. Ou seja, A vai ficar igual a 10 dividido por 15, né? Porque está dividindo para o outro lado. Isso vai ser igual a 1,5 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? De boa? Espero que vocês tenham acertado esse exercício aqui. E agora, nós vamos fazer mais um aqui para ver se vocês estão espertos. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Eu sugiro, inclusive, que se vocês não conseguirem fazer, pelo menos tire as informações ali. Tá ok? Olha aqui comigo. Um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir uma altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis e sai com velocidade de 108 km por hora. Sabendo que a bola foi acelerada em um intervalo de tempo de 0,005 segundos, qual foi a força exercida sobre a bola? Né? Considere a massa da bola como sendo de tênis igual a 50 gramas. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler essa parte aí, tirar principalmente as informações e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram, né, tirar essa informação pelo menos? Bem, vamos lá então, né? Para a gente poder resolver esse exercício, eu vou ter que lembrar um pouquinho sobre impulso, né? Na verdade, lembrar sobre a definição de força. Então, a gente sabe que o conceito lá de variação, né, da força igual a variação sobre quantidade de movimento, vem da ideia do impulso, que o impulso é força vezes o intervalo de tempo, e o impulso também é variação de quantidade de movimento. Então, essas duas informações aqui, eu consigo dizer que, por exemplo, a variação da quantidade de movimento representa a quantidade de movimento final menos inicial. E lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E eu posso vir aqui juntar essas duas formulazinhas e dizer o seguinte, que a força é igual a massa vezes a velocidade final da bola, menos a massa vezes a velocidade inicial da bola, tudo isso sobre o tempo, né? Eu abri ali um pouquinho essa parte das fórmulas, né? Lembrando que delta é uma variação, ou seja, final menos inicial, lembrando que quantidade de movimento é m vezes v, então juntando tudo isso, eu chego nessa expressão acima. Então, tirando agora as informações de dados, então eu tenho aqui uma massa de 50 gramas, ou seja, 0,05 quilogramas. Estou trabalhando tudo em unidades oficiais para ficar show de bola. A velocidade inicial é 0, certo? A velocidade final é de 108 km por hora e eu vou fazer a conversão dela para o Sistema Internacional de Medida, que é 1 metro por segundo, ou seja, 30. O tempo de interação da bolinha é de 0,005 segundos. E aí agora eu vou fazer a aplicação da força. Então, F é igual ΔQ sobre ΔT. E aí, substituo, né? Eu vou trabalhar em função de módulos aqui. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, que a força vai ser igual ΔQ sobre ΔT, né? Eu vou abrir aquele termo delta e vou utilizar aquela expressão que eu finalizei por último, que seria do M vezes V. Então, vai ficar 0,05 vezes 30, que é a quantidade de movimento final, menos 0,05 vezes 0, que é a quantidade de movimento inicial. Tudo isso sobre 0,5. Se eu resolver essa salada, né, lembrando lá que eu faço primeiro a multiplicação, depois eu somo, né, eu percebo que a quantidade de movimento inicial era 0, então vai ficar uma multiplicaçãozinha ali, eu vou achar o valor de 300 newtons, né? Aí você pode perguntar assim para mim, nossa, 300 newtons, o que quer dizer isso, né? É muito simples, querido. 300 newton, isso é equivalente a você fazer uma força para segurar um pacote, um peso, né, um corpo de 30 quilos. É pesado, né? Então imagina a força que o cara tem que impregnar numa bolinha extremamente leve para poder chegar nessa velocidade aí. Então 300 newtons é equivalente a um peso de 30 quilos. Certo? Então para você ter uma ideia sobre essa questão. Bem, o que vimos hoje, né? Nós vimos a definição matemática de força e também fizemos aplicação em exercícios, ok? Então aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sempre lembre-se de refazer os exercícios, né? Sempre refaça as atividades aí, né, que a gente fez, especialmente essa de hoje, ok? Espero que tenham gostado e até um breve momento, queridos.